muito bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, à Cabaninha de Luz, o seu canal de encontro com o mundo espiritual. Hoje iniciaremos a aula 2 do nosso curso de Exu de Pombagira, inicialmente falando da figura de Exu. Na aula 1, verificamos que na África existem diversas divindades que possuem um poder arquetípico vinculado à figura de Exu como o conhecemos. Mas quem seria essa divindade? E quais suas qualidades? Por que seria cultuada? Exu é um termo originário do idioma Yorubá, presente na África, sendo uma divindade que representa o vigor, a energia que gira de maneira infinita em forma de espiral. Prevalece que esse significado da palavra Exu é esfera, ou seja, ser infinito ou algo que se cria e recria em si, não tendo um fim. Isso coaduna com a ideia de que Exu está em todo local e é o movimento da própria vida. Alguns interpretam Exu como sendo um caracol. Nesse mesmo sentido de infinitude e senhor dos ciclos, porque o caracol ele tem esse formato em espiral, sendo essa uma imagem visível em muitos pontos riscados dessas entidades. Na África, Exu não é bom e Exu não é mau. Exu é apenas Exu. Ele pode ser alvo de certa ambiguidade, isso é verdade, pois pode ser tanto uma divindade que gera uma prosperidade e uma segurança, como também pode castigar aqueles que não o agradam. Por certo, Exu é o mais humano dentre os orixás e goza de suas qualidades e defeitos. Por essa ambivalência, como já vimos na aula 1, Exu foi associado ao diabo pelos missionários que trabalharam na África, que escravizaram os povos africanos ou auxiliaram na escravização. Pelas lendas, Exu deve ser sempre o primeiro a receber as oferendas, com uma dupla intenção. A primeira, de convocar os outros deuses. Exu é o mensageiro. A segunda, de afastar o lado negativo do próprio Exu, garantindo que tudo corra de modo adequado nos trabalhos. No culto africano, Exu é só uma energia masculina, sendo na maioria das vezes simbolizado com um falo em suas mãos, representando o poder da criação e vitalidade contida em Exu. É associado também à corrente sanguínea, deste modo sempre que está presente em todos os seres vivos. Por sua vez, no Brasil, na maioria dos cultos de Umbanda, oferece-se a Exu o padê, no momento em que Exu é cumprimentado, reverenciado, saudado, bem como as entidades que se manifestam naquela casa. Todavia, na Umbanda, Exu é reverenciado como um grande protetor dos trabalhos que irão ser realizados naquele local. A oferenda não é somente um agrado, mas uma forma de se fornecer elementos mágicos de sustentação para aquele ambiente e para as entidades que ali trabalharão, impedindo que ataques espirituais e a presença de espíritos trevosos atrapalhem o andamento dos atos e dos trabalhos. Falaremos mais sobre as entidades com a vibração de Exu em um tópico próprio. Nesse tópico nós iremos abordar as entidades que trabalham nas encruzilhadas, nas matas, nos cemitérios. E aí nós teremos uma noção
maior como funciona das correntes que trabalham dentro da linha dos Exus, por terem uma vibração mais densa e mais próxima da nossa, os Exus trabalham muito com a resolução de assuntos mais terrenos e de necessidades materiais. Em geral, são exímios manipuladores de fluxos de energia, sendo o dinheiro e a riqueza também uma energia. Peço só que não minimizem Exu e Pombagiras a obtenção de patrimônio, de riquezas materiais. Exus e Pombagiras são excelentes em trabalhos de cura. Passo a tratar de algumas perguntas agora. São recorrentes em grupos de WhatsApp, são recorrentes nos terreiros. A primeira delas, existe Exu ou Pombagira mais poderoso? De maneira geral, né? Eu acredito que não, porque cada doutrinador descreve uma falange e coloca suas cabeças, nas cabeças das falanges, entidades que eles consideram ser as mais evoluídas. Só que não existe nenhum consenso. Então, se você procurar quem são os Exus mais poderosos, para uma vertente da Umbanda vai ser um, para outra vertente vai ser outra, e a gente nunca vai chegar num consenso. O que a gente pode considerar é que existe sim uma hierarquia no mundo espiritual, a qual nós não temos certeza qual é, mas existe e trabalha realizando os mais diversos atos. O que é importante para a gente é saber que essas entidades comandam outras entidades que descem à Terra e que trabalham através da incorporação de seus médiuns. Entidades em um patamar hierárquico muito evoluído também nem sequer baixam na Terra. Não, eles não vêm para os terreiros. Eles cuidam de aspectos mais importantes no mundo espiritual e para o arranjo do mundo material. Os espíritos que baixam nos terreiros, por mais que alguns pais de santo neguem ou não gostem, são espíritos de subfalanges. Então vamos parar com essa história. O meu é maior, o meu é melhor, o meu é mais poderoso. Porque são todos iguais. São todos servidores da lei de Umbanda, da fé e da caridade. O que ocorre muito é que muitos produtores de conteúdo e também muitos puxadores de sardinha querem dar um valor maior para determinadas entidades. Ou precisam criar conteúdo e acabam por lançar essas listas que não tem valor algum, né? Mas atraem muitas visualizações. Todo mundo quer saber se o Exu e a Pombagira dele está nessa lista. E não é verdade, pelos pontos que a gente já falou. Existe, por sua vez, uma entidade mais poderosa dentro do terreiro. A entidade mais forte dentro do terreiro, na minha concepção, é aquela que é responsável pelos trabalhos do local, devendo às demais entidades que ali estão respeitá-la e seguir todas as orientações que forem passadas por ela. Isso porque a entidade chefe é senhora daquele domínio. Ela tem comando sobre todos os pontos de força, firmezas e todos os elementos energéticos que estão ali dispostos. Não seria cabível que alguém chegue em um terreiro
e queira cantar de galo, dizer que a entidade dele é melhor do que a dos outros. De fato, a gente não pode negar que existem sim entidades com certas especialidades. Em determinados casos, essas entidades devem atender a certas pessoas. Tem entidades que têm mais afinidade para trabalhar com cura, então elas devem atender doentes. Tem outras que trabalham melhor com aconselhamento amoroso, então elas devem trabalhar com uma pessoa que está passando por uma depressão, uma fase de separação, precisa de uma palavra amiga. Agora, como cada autor defende uma concepção de linha de falange diferente, eu achei melhor a gente nem entrar nesse assunto, porque realmente pouco importa. Cada terreiro vai adotar a sua linha e eu sugiro que vocês também sigam a linha do terreiro que vocês estão. Mas essa informação também, quem é o mais poderoso, não vai fazer diferença para você. Porque no terreiro você tem que manter a comunicação e melhorar a vibração com as suas entidades. Então, não importa você saber quem é a entidade do outro ou a entidade que vai, né? O importante é que você vá lá e faça o seu trabalho. A terceira pergunta: é possível mais de uma entidade com o mesmo nome incorporar na mesma gira? Isso é perfeitamente possível, porque todos os espíritos compartilham da mesma faixa vibratória e guardam as características das entidades chefes daquela vibração. Eles vêm com a mesma roupagem fluídica, às vezes muda alguma coisa, mas basicamente elas atendem da mesma forma, trabalham com os mesmos elementos. Eu trouxe uma abordagem bem didática para pessoas leigas, né? Funciona como se fosse uma empresa. Existe um chefe, um dono da empresa, e ele envia seus funcionários para realizar determinado serviço. Todos têm o mesmo uniforme, todos vão seguir os mesmos códigos de conduta, tiveram o mesmo treinamento, todos estão ali para trabalhar, uniformizados, bonitinhos. Só que cada um desses funcionários tem uma história, tem uma família, tem seus objetivos. Todos estão ali naquele momento trabalhando pela empresa, que simboliza a Umbanda. E todos ali estão amando o seu chefe, que seria um chefe da falange que organiza aquele agrupamento. Quarta pergunta: histórias de entidades têm valor? Olha, na minha mais sincera opinião, elas podem ter um valor de entretenimento. Na maioria das vezes, as pessoas querem ter um vínculo com suas entidades. Passam a procurar informações sobre elas, né? Só que cabe informar e advertir essas pessoas que em alguns casos isso atrapalha muito o seu desenvolvimento e o seu vínculo com a sua própria entidade. Porque em determinados momentos você lê uma história sobre a entidade que seria a sua. E você toma aquela história como sendo verdadeira. Passa então a trabalhar toda uma imagem mental, a cultuar até mesmo essa imagem mental, essa história. Só que quando na verdade aquela história ou foi inventada, ou aquela história é verdadeira de uma outra entidade, de outra pessoa. Então não corresponde à sua. E quando a sua entidade mesmo quer se apresentar, mostrar como ela é, mostrar a sua história, existe um bloqueio mental muito forte estabelecido. E muitas vezes a pessoa não consegue cumprir. Então isso atrapalha.
É lógico, essas histórias são curiosidades. É natural que uma pessoa que inicia, uma pessoa leiga, queira saber como que é a minha entidade, qual é a história. Mas isso é uma coisa que depois de um tempo a própria entidade te conta. É a questão da ansiosidade, a pessoa quer saber tudo, ou, por que ela foi, por que ela deixou de ser. Então, muitas vezes essas histórias são criadas com objetivos puramente comerciais. Elas dão visualizações para produtores de conteúdo. Também muitas vezes não estão nem aí para quem está vendo aquilo. Muitos produtores de conteúdo não especificam que aquilo é história de uma entidade e não toda a falange. É lógico que os grupamentos espirituais se unem por afinidade. Então, muitos espíritos vão compartilhar histórias parecidas, mas nem sempre. Deixa eu passar o slide aqui. Então, o slide para quem quiser, dá uma olhada. E a última pergunta, ela sempre aparece em todos os terreiros que eu já fui, ou em tópicos da internet, né? Exu precisa de luz? Vale frisar, na minha opinião, novamente, que em regra Exu e Pombagira não precisam fazer caridade para evoluir. A caridade é para a evolução do médium que eles ajudam, que eles guiam. No processo de doação, no processo de aconselhamento, o médium evolui. É lógico que, em muitos casos, a entidade aprende alguma coisa com o médium. E o médium vai aprender com a entidade. É uma sinergia positiva. A gente está considerando aqui que sempre é possível aprender alguma coisa, por mais evoluído que sejam os espíritos. Outro assunto que acaba sempre sendo falado é sobre a luz da vela. E qual esse significado? É para atrair? É para dar luz para o Exu? É para dar luz para o anjo de guarda? Isso é um verdadeiro mito. A vela realmente ela é utilizada para se fixar o elemento fogo, o qual vai ser utilizado para a entidade em algum momento ou em algum trabalho. Esse elemento, essas questões do fogo, eu acho que eu vou trabalhar no curso de elementais. Acho que tem bastante coisa interessante para trabalhar e pouca gente explora isso. Eu também quero pontuar que alguns espíritas acabam achando que entidades não precisam de vela. Isso tudo aí um, uma colocação de objetos, é um culto animista e etc. Cheio de fetiches. E eles dizem que as entidades podem fazer o transporte, ou seja, podem pegar esses elementos da natureza e trazerem para perto deles com um simples comando. Eu acho que isso aí é muito Harry Potter. Se você parar para estudar, é muito desgastante para uma entidade vir até aqui. Se fosse tão fácil uma entidade vir para cá, você ia ver um monte de espíritos vagando por aí, a torto direito. Existe um certo gasto de energia. Então, tudo que a gente puder facilitar, melhorar o trabalho da entidade, é bem-vindo. Existe um desgaste para fazer um transporte. E isso não é considerado muitas vezes. Além disso, quando você acende a vela, você cria um vínculo energético com a pessoa, com a entidade
a qual foi direcionada. Se estabelece um vínculo com a pessoa que acendeu, e esse vínculo tem estreita ligação com a fé e com a intenção da pessoa ao acender a vela. Quanto à cor da vela, só vou pontuar o posicionamento que eu tenho, é que na dúvida utilizem as velas brancas. As velas coloridas foram introduzidas há muito pouco tempo. Elas são, salvo aquelas que têm realmente elementos naturais e vão somar aos trabalhos de alguma maneira, as velas possuem alguma forma de corante, as velas coloridas. Inicialmente, elas foram colocadas no mercado por motivos puramente comerciais. A gente fala em vela colorida porque a nossa geração conheceu, a geração passada conheceu. Mas antigamente não existiam velas. Os rituais de magia não usavam velas nesse estilo. Nós temos as velas antigas, que são as velas de sebo, que alguns colocam outras funções, né? Depois nós tivemos a adição da parafina nas velas, mas as cores em si não têm utilidade alguma. A gente se condiciona. As pessoas falam, não, porque vela verde é para o Oxóssi e não sei o que. Às vezes a gente acaba se vinculando a isso, criando uma figura psicológica. E eu já vi casos. A pessoa tinha uma vela verde e ela precisava de uma vela marrom. E ela não quis colocar a vela verde, porque não era certo do orixá estragar a oferenda. O que a gente está trabalhando ali é a energia do fogo, é a fixação e imantação daquela energia através do fogo, dos elementais. Então, na minha singela opinião, a cor da vela pouco influencia. Ali só tem corante, salvo quando ela possui elementos naturais, como sal grosso, como mel, como alecrim. Então, por ter esse objetivo comercial, eu acho que é até melhor você comprar as velas brancas. Compra um pacotão, sai mais barato que você ficar comprando avulso. O que acontece muitas vezes é que existe uma divisão dentro do terreiro das velas. Então, vela vermelha vai para a esquerda, vela verde vai para o caboclo, vela branca. E eu acho que isso aí facilita, isso ajuda e eu acho válido. Mas em questão magística, eu entendo que não existe diferença nenhuma. Se você pegar a história das velas e analisar o motivo da criação das velas coloridas, você vai ver que não tem como você querer inserir isso, colocar no estudo das cores, cromoterapia, essas coisas, porque não é essa a função. Tá bom? Próximo tópico. Dentro da própria Umbanda, existem algumas ideias diversas daquilo que seria Exu, as quais eu passo a falar agora. Existe um entendimento minoritário, que é proveniente do esoterismo, em que Exu é um ser da natureza, exemplo, os elementais. Aqui, vale também pontuar que a origem da palavra Exu seria Irshu, que é um termo indiano. Mas isso aí é curiosidade só. E aí, por um lado, eu acho que é interessante a gente tentar entender essa vertente. E iria explicar muita coisa. Isso ia justificar o motivo de alguns Exus, às vezes, tornarem ou até entrarem meio tortos. Não é que eles são menos evoluídos, é que a natureza deles é aquela. Nos casos em que seriam elementais. Não adianta a gente querer doutrinar
um espírito elemental, porque ele não é doutrinado, ele não precisa ser doutrinado. A função dele é ir até lá, fazer o descarrego, uma transmutação, uma energização e ir embora. Ele não precisa dar consulta. Não seria esse o motivo. E outro fator que torna possível essa posição que é minoritária é que existem também espíritos encantados que baixam em determinados cultos, muitas vezes dando consultas. Eles só e esses seres encantados muitas vezes também não foram humanos. Algumas lendas dizem que eram humanos, mas não morreram, mas se encantaram. Então é uma possibilidade. Não posso dizer que está certo ou errado. Eu acho que pode ser que ela não exclua a segunda posição, que é a posição majoritária, a qual eu acredito que a gente veja na maioria dos terrenos, né? Dos terreiros. Então nós temos aqui uma posição majoritária, em que Exus e Pombagira são espíritos de pessoas que habitaram a Terra e agora aderiram à corrente astral de Umbanda e incorporam nos seus médios para dar as consultas, trabalhar. E até mesmo dentro dessa posição majoritária, nós encontramos uma divisão. Existem pessoas que acreditam que Exu e Pombagira são seres evoluídos igualzinho a Caboclo Preto Velho. Existem algumas críticas contra essa posição, tá? Uma delas é que quanto tempo os caboclos, tanto os pretos velhos, precisaram para chegar no patamar evolutivo e vibracional que eles tiveram. Os Exus, 10 anos atrás, não se manifestavam da maneira que estão se manifestando. É natural uma evolução do Exu, é natural que o culto evolua, mas evolução às vezes até estranha os olhos daqueles que tiveram contato com a esquerda há 10 anos atrás. É muito diferente. Em alguns casos, chega a ser até excessivo e até favorecendo uma série de animismos. E o problema aqui não é ter Exu ter a mesma luz ou poder dos pretos velhos, mas uma generalização que está ocorrendo em dizer que todos os Exus são maravilhosos, todos os Exus fazem só o bem e você pode tratá-los da maneira que você pode cultuá-los e não vai ter nenhuma consequência, porque todos são maravilhosos. E muitas vezes não são, porque existe muita informação errada sendo vinculada na internet. Muitos youtubers famosos. Então uma pessoa totalmente leiga, que não tem conhecimento de nada, vê como se faz uma oferenda na internet e vai lá para a encruzilhada, tentar resolver um problema. Só que ela não tem vínculo algum com uma egrégora. Então, na hora que ela puxa a energia da encruzilhada, ela puxa uma energia sem egrégoras. Você toca o telefone em um lugar desconhecido. Muitas vezes ela puxa um quiumba, muitas vezes ela puxa um egum, muitas vezes ela puxa um ser que não está ali para fazer o bem, e às vezes ela pode puxar realmente um Exu. Um Exu bom. Assim. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa generalização. Ah, Exu é maravilhoso, Exu é bom. Existe, no meu ponto de vista, a gente vai falar sobre isso na segunda vertente. Eu acho que ela é um pouco mais razoável. Tá?
E essa é a minha opinião, tá? Eu respeito quem pensa diferente, mas eu acho que tem que ter um pouco mais de equilíbrio das coisas. Existe também uma questão cultural. Exu vende muito mais. Exu, a sessão de preto velho e de caboclo, tem muito menos pessoas do que de Exu. Que Exu traz dinheiro, que Exu é poderoso, que Exu é amigo, que Exu faz, que o velho não faz. Só que muita gente esquece, né? De um ditado antigo, né? De que ninguém desmancha um dinheiro de preto velho, né? Preto velho tem muito poder, as pessoas esquecem. Então, como as pessoas estão com problema de dinheiro e amor, as pessoas associam com o Exu e vão lá querer se dar bem, né? Eu, eu concordo em parte que existem entidades especializadas. Exu é um grande especialista em alguns assuntos, mas esquecer da base, caboclo, preto velho, a gente não pode fazer isso. É a nossa essência, é a nossa ancestralidade. Acho que Exu é um lugar de respeito e deve ser tratado da mesma forma que o caboclo preto velho. Mas não se pode generalizar e dizer que tudo pode ser feito da forma como está sendo feito. Fora isso, existe um movimento novo, que eu não concordo, mas eu não vou, assim, eu respeito, mas eu não concordo com algumas coisas que eles pregam, que falam tudo que você fizer de coração, pode fazer que vai dar certo, que a entidade vai receber, mas quem está aí há muito tempo sabe que existe fascínio, existe misticismo. Tem muita gente que está aí que fala que vai te ajudar e quer ganhar seu dinheiro. Então tem que tomar cuidado, não é assim, né? Existem espíritos nervosos e obsessores que estão esperando essas pessoas que não têm preparo para praticar determinados atos de orientação em ser adequado. E antes de fazer qualquer oferenda, entenda o que você está fazendo. Procure um terreiro, converse com o Pai Santo. Não vá fazendo o que o YouTube fala, porque senão você pode arrumar complicações para você. Ensinando aí, não, jogar cachaça. Não, calma, tudo uma só hora. A entidade mostra o caminho. A segunda corrente que eu compartilho é que existem tantos Exus evoluídos, tão evoluídos quanto o Preto Velho, tão poderosos quanto o Preto Velho, mas existem outros que ainda estão em evolução. Isso coaduna com os ensinamentos de todas as doutrinas, praticamente. Os antigos, coaduna com a maioria das umbandas. Então é uma figura que eu acho que ela é mais segura, se acreditar. Então não estou dizendo que é certo, estou dizendo que é mais segura. Então criou-se aqui uma classificação que você vai ver em muitos livros, você vai ver em muitos terreiros. E é uma classificação com influência católica, cristiana, do cristianismo, né? Você pode ver que existe um Exu pagão, que é aquele que ainda não conheceu a lei de Umbanda. Existe o Exu batizado, que é aquele que assumiu que recebeu o Espírito Santo, né? Ou que aceitou e recebeu sendo encargo na lei de Umbanda. E existe o Exu coroado, que é o Exu, que é um título, né?
Vou falar rapidamente dos 3 que eu coloquei e de mais um, da doutrina e que algumas pessoas falam. Então nós temos esse pagão, que ele é muito terreno ainda. Ele é um Exu que aceitou, mas ainda pode ter algum tipo de recaída. Não é fácil, gente. Existem espíritos que têm passados de vícios e decadências que podem atrapalhar em todo o processo evolutivo dele e em alguns comportamentos maléficos. Esses espíritos muitas vezes são atraídos pelo baixo astral por esses vícios, essas falhas morais. É a mesma coisa. Uma pessoa que parou de beber há pouco tempo, ela sofre a influência ainda do álcool. E até ela depurar isso, vai demorar muito tempo. André Luiz dizia isso, né? O mundo de lá, quer dizer, aqui é uma cópia do mundo de lá. Então esses problemas, populismo, essas coisas, mostram que a gente tabagismo, as pessoas podem ter recaído, por mais boas que sejam. Então esses Exus que estão mais vinculados, que têm sentimentos mais próximos à Terra, eles podem sim sofrer uma influência negativa e atuar de modo negativo. Ainda que se arrependam e voltem, ou que se retratem de alguma maneira, eles façam o que fazem, o que tenham feito. Existe sim essa possibilidade. Aí nós temos os batizados, que já são os espíritos aceitos, integrantes das vibrações dos orixás. Eles se submetem a seres hierarquicamente superiores e muitas vezes eles também têm os subordinados dele. Alguns também colocam que existe o Exu espadado, que também seria um Exu de lei que tem subordinados e também segue um comando hierárquico, né? E os coroados que recebem como se fosse um título, dizendo que eles integraram-se totalmente de Umbanda, têm uma grande influência e poder dentro da organização da Umbanda, trabalhando em suas linhas ativamente. Essa classificação é só válida para essa posição número 2 que eu coloquei aqui no slide, tá, gente? Se você pensar que Exu é igual a Caboclo Preto Velho, você não vai ter utilidade nenhuma nessa classificação. Mas eu vou adotar ela durante o curso, tá? Aqui também pontuar que depois a gente vai falar mais, mas existem alguns Exus que eles acabam utilizando de eguns. Eguns que às vezes querem começar um trabalho de melhora, querem adentrar um agrupamento espiritual. Eles utilizam alguns espíritos para esse espíritos, vamos dizer, perdidos, assim, para alguns tipos de trabalho, tá? E esses espíritos vão estar predestinados a adentrar a uma corrente. A gente sabe que nas correntes de Umbanda, muitas vezes, nas amarrações amorosas, são utilizados esses espíritos, esses eguns. Então, vou dizer assim, de maneira bem leiga, aqui, sem querer entrar nesse aspecto, nesse ponto, o Egun vai, ele fica ali falando para a pessoa, fica com calma, ele é maravilhoso, que ele te ama, seu namorado não gosta de você, larga dele. Então, essa figura do Egun também a gente vai trabalhar mais para frente. Mas muitos são utilizados tanto pelos Exus de lei, que
querem às vezes pegar e arrebanhar esses seres para a luz, quanto por outras entidades trevosas que os utilizam para fazer qualquer tipo de maldade. Tá? Então, seguindo essa posição, a gente coloca didaticamente que Exu teria dois caminhos sob essa ótica evolucionista. Um, subir a hierarquia da esquerda, passar por pagão, batizado e coroado. E aí ficar comandando, exercendo suas funções ali, se ele se sentir bem. Mas, na minha opinião, ele também pode migrar após certo patamar, e integrar a corrente de um caboclo, de um preto velho. Ninguém é obrigado a ficar no lugar. Você não se sente mais à vontade naquele lugar, ou você acha que pode aprender alguma coisa diferente em outro. Isso funciona na Terra e funciona no astral superior. Nem todo caboclo foi caboclo, nem todo preto velho foi preto velho. Então, eu estou colocando aqui duas vertentes. Tem gente que acredita que só existe o número 1, tem gente que acredita que só existe o número 2, e eu acredito que pode existir uma número 3, que é o espírito e Exu Pombagira escolherem o caminho dele a partir de determinado ponto. Conhecendo outras áreas, você às vezes quer ser um espírito mais completo, você pode trabalhar. Assim, agora eu vou começar a trabalhar em outra corrente para aprender determinado aspecto de energia, determinado tipo de trabalho. Não é melhor ou pior. Não é. É você se. É como você começar um trabalho em determinada área de uma empresa, aí você vai passando, vai fazendo um rodízio para conhecer todos os ramos daquela empresa. Quando você terminar, você vai entender tudo. Então, muitas vezes a pessoa começa como caixa, consegue chegar a diretor, sócio da empresa. Então é isso. Essa é a minha ideia. Eu acho que cada espírito vai decidir o seu caminho. Bom, pessoal, agora o último slide aqui. Também uma questão que sempre aparece. Se existe um preto velho quimbandeiro, ou se não existe um preto velho quimbandeiro. Existem várias vertentes. Existe a corrente que não existe preto velho quimbandeiro. Preto velho quimbandeiro é um preto velho. Só que quimbandeiro é no sentido de curador. Um dos fundamentos dessa corrente é o ponto do próprio Pai Antônio, que era o preto velho do Zélio de Moraes. Com a licença, eu vou cantar aqui. Espero que ninguém machuque o ouvido. Dá licença, Pai Antônio, que não vim lhe visitar. Eu estou muito doente, vim para você me curar. Se a doença for feitiço, pula lá em seu condá. Se a doença for de Deus, Pai Antônio vai curar. Coitado de Pai Antônio, preto velho curador, foi parar na detenção por não ter um defensor. Pai Antônio é quimbanda, é curador. É pai de mesa, é pai de mesa. É curador, é curador. Pai Antônio é quimbanda, é curador. Então, a quimbanda seria sinônimo de velho quimbandeiro. Que lá a quimbanda tem o termo de ser um curandeiro, um xamã, uma pessoa que consegue realizar curas espirituais, curas energéticas. Então seria nesse sentido. Por sua vez, existem também pessoas que acreditam que sim, existe um preto velho quimbandeiro. Alguns defendem que o preto velho vira para a esquerda, ou que dá meia-noite, o preto velho vira para a esquerda.
não vejo sentido nisso, tá? Acho que o que ele precisa na para a esquerda? Ele está no trabalho dele, na faixa vibratória dele, e tem uma shooter que desenvolve um trabalho junto com ele pode pedir para o shooter fazer determinadas coisas. Existe uma linha meio fantasiosa de que aí eles mudam a roupa, a roupagem política, através do perfil dele, para poder andar em determinados locais como chuva, se esconder. Mas isso aí é uma linha mais Harry Potter, uma linha mais. Não é tão pé no chão. Tem alguns outros que falam que existe um preconceito kardecista do cristianismo. Então, essas influências acabaram por não permitir que Exu achasse determinados terreiros. Isso já está errado, porque não se tem banda sem Exu. A banda do Zélio, que é uma banda branca, ele mesmo dava valor a Exu. Ele só disse que tinha as restrições dele. Ele tratava. Exu sempre trabalhava, mas não significa que ele incorporava. Então eu não preciso que o Exu incorpore para trabalhar. O preto velho está ali, o Exu está ali na sessão do lado dele. Você não está vendo, vê quem tem uma evidência, mas quem não tem não vai conseguir perceber. E ele trabalha do mesmo jeito. Até na Kimbanda, tem mestres de Kimbanda que não incorpora, que faz os trabalhos ali e não faz incorporação, não existe incorporação. E trabalha. E para ele funciona. Então não dá pra gente cair, sabe? As pessoas agora estão tudo Exu, tudo Exu, tudo Exu. Eu acho que a gente não pode esquecer o passado, esquecer dos pretos velhos, dos caboclos também. Eu acho que o respeito tem que ser igual a todas as linhas. E eu deixo a crítica também, porque cada dia mais se colocam elementos novos na esquerda. Criam-se linhas também na direita, mas a esquerda sempre tem que ter mais elementos. E antigamente, o médium tinha quantas entidades? 3, 4, que é o necessário para ele cumprir as obrigações dele. Você não precisa ter 15 entidades. Às vezes a gente conversa com algumas pessoas e fala, eu incorporo todas as linhas. Tá bom, eu conheço gente antiga e famosa que incorpora 3. Eu conheço gente que incorporava 2 entidades e trabalhou a vida inteirinha com essas entidades e fazia o papel dela. Porque Umbanda não é penduricalho. Umbanda é você manifestar o seu espírito para praticar a caridade. Então você não precisa de 15, você precisa de 1 ou 2, precisa de 3, precisa do suficiente e necessário para aquilo. É lógico, os terreiros, você tem que seguir a linha do seu terreiro. No seu terreiro tem 15 tipos de falange que descem, você vai lá e vê o que você faz. Mas, em regra, você não precisa de 15, você não precisa de 7. Você precisa do básico, do feijão com arroz. E outra coisa que eu gostaria de falar para você